Vamos para as informações. Antes de mais nada, eu tenho um desabafo para fazer. Porque hoje no SBT Sport Rio, eu falei sobre a eliminação do Flamengo. E para não ser repetitivo, eu vou botar o vídeo aqui do que eu falei lá. E após o vídeo, eu quero saber qual é a opinião de vocês. Presta muita atenção no que eu falei aí. Foram quase 6 minutos de desabafo. Foi uma verdadeira catarse. Falar isso tudo aí, eu acho que muita gente vai concordar comigo. Olha só. Fernanda Maia, falando sério agora, eu acho que, brincadeiras à parte, a gente precisa ter um discurso bem sério aqui, porque o que aconteceu ontem foi uma das noites mais lamentáveis da história do Flamengo. Faltou vergonha na cara. E não é possível que os jogadores do Flamengo, após a partida, não se olhem no espelho e pensem o seguinte: o que eu estou fazendo com a camisa do Flamengo? A partir do momento que esses jogadores eles vestem a camisa do Flamengo, eles, ao mínimo, eles precisam honrar a quantidade de torcida que estava acompanhando essa partida de ontem. Eles representam mais de 40 milhões de torcedores. E o que eles fizeram ontem foi uma noite ridícula, uma noite vergonhosa, uma postura lamentável. E eu, infelizmente, tenho que criticar o Gabigol, porque após a partida, ao invés de ele ter um discurso de autocrítica, de uma autoanálise, ele parar e pensar e falar, eu não fiz um bom jogo, ele preferiu criticar a arbitragem, alegando que a Conmebol é ao lado do estádio e por isso que o Flamengo foi prejudicado por conta da arbitragem. Não, Gabigol. O Flamengo foi prejudicado e eliminado graças ao próprio Flamengo. E é um problema enraizado que a gente vem falando desde o começo do ano. É um erro. Para a gente chegar até a vergonha contra o Olímpia, a gente precisa relembrar tudo que a diretoria fez. Ou seja, nada, só besteira. Eles tiraram o Dorival Júnior e colocaram o Vitor Pereira. Depois, no meio da temporada, contrata o Sampaoli achando que o Sampaoli fosse dar jeito. O Flamengo se auto-sabota, Fernando Maia. Depois do jogo contra o Atlético Mineiro, uma virada histórica dentro do Campeonato Brasileiro, o que aconteceu? Um funcionário deu um soco na cara de um atacante. O ambiente do Flamengo hoje é péssimo, um ambiente horrível. E óbvio, não é culpa só dos jogadores, não. É culpa também do Sampaoli, a gente brinca aqui, mas o Sampaoli errou em tudo ontem. O Sampaoli é um treinador que cobra intensidade. O que ele faz? Me coloca o Felipe Luiz, que não tem mais nenhuma intensidade. Nenhuma intensidade. E o pior, ele deixa o Felipe Luiz até os 30 minutos do segundo tempo, algo inexplicável. Todas as jogadas do time paraguaio foram em cima do Felipe Luiz. Como um time, como o Flamengo, com o investimento que tem, me toma 3 gols de cabeça numa única partida. O Matheus Cunha, ele não sai em nenhuma jogada. O Gabigol andando em campo ontem e o São Paulo não coloca o Pedro. Claro, por quê? Por quê? Óbvio que ele está com implicância com o atacante do Flamengo. A partida que o Gerson fez ontem, uma partida lamentável, andando em campo sem nenhuma vontade de vencer. E o que mais me revolta, Fernanda Maia, não é perder. O Flamengo não vai ganhar sempre. A forma como perde. Após o jogo, os jogadores não demonstram nenhuma insatisfação, exceto o Bruno Henrique, que botou a cara e pediu desculpas à torcida do Flamengo. E, de fato, o que esses jogadores fizeram ontem, eles precisam ser cobrados sim, porque é uma postura como se nada tivesse acontecendo, aceitando a derrota. Eles sentam num passado recente de vitória e pronto. Precisa ter uma reformulação no elenco do Flamengo. Esses jogadores não têm mais vontade de vencer, não têm mais tesão. E vou repetir aquilo que o Louco Abreu disse, você vai se recordar disso, para jogar no Flamengo tem que ter aquilo roxo. Tem que ter vontade, não, né? Tem que ter aquilo roxo, não tem jeito, os jogadores não têm mais vontade de vencer. O problema do Flamengo hoje é falta de tesão. Os jogadores do Flamengo não têm mais tesão em vencer. E o pior, não demonstram mais insatisfação quando perdem. Porque após o jogo de ontem, a postura deles é como se nada tivesse acontecido. Isso é lamentável. Se a gente for olhar, por exemplo, o River Plate, quando foi eliminado, os jogadores revoltados. O Nacional, quando foi eliminado, os jogadores revoltados. E o Flamengo, como se nada tivesse acontecido. Bem Libertadores, né? Isso é muito normal. Muito normal. Libertadores. E assim, respeito a história do Olímpia. Mas se a gente for parar e analisar o momento do Olímpia, um momento ridículo. Tanto é que a gente falou aqui que o Flamengo chegava como um amplo favorito e que seria uma vergonha se não passasse. Para piorar a eliminação, a forma como foi. O Flamengo saiu na frente, depois tomou a virada de 3-1, tomando 3 gols de cabeça, e os jogadores, após o jogo, como se nada tivesse acontecido, aceitando uma derrota vexatória. Então, os jogadores do Flamengo, saibam, vocês entraram na história, mas de uma forma negativa. Porque o jogo de ontem, além do resultado, vai além do resultado. A postura de vocês é uma postura vergonhosa. Vocês deveriam ter vergonha. Porque ao vestir a camisa do Flamengo, vocês representam muita gente, mais de 40 milhões de torcedores. Pô, Fernanda Maia, se coloca no lugar dos torcedores que saíram do Rio de Janeiro e foram lá para o Paraguai acompanhar. Eu tenho uma amiga que está lá, a Camila, ela falou, Veni, o que eles fizeram ontem é falta de respeito com a gente aqui.
Esses torcedores só vão voltar sábado. Essa hora os jogadores já dormiram bem, já almoçaram, vão a caminho do CT, vão ter o segurança, evitando protesto. Falta vergonha, falta vontade. E quem deveria cobrar esses jogadores? A diretoria. Tem um vídeo aí do Rodolfo Landim que é algo lamentável, vergonhoso. Ele olhando assim no aeroporto, de rabo de olho e depois se escondendo. Por que está se escondendo, Rodolfo Landim? Bota a cara. Ou só vai botar a cara quando vence? O Marcos Braz botou a cara e deu um discurso de que, ai meu Deus, a gente queria ganhar. Óbvio que vocês queriam ganhar, mas falta a cobrança de vocês. O Flamengo é cheio de gerente, parece um banco, um monte de gerente lá e ninguém cobra os jogadores. Enfim, acho. Flamengo dá vexame, é eliminado da Libertadores da América, e no vídeo de hoje do canal do Nicola você vai saber se Jorge Sampaoli pode ser demitido. Hora de falar sobre o Flamengo, que de malvadão virou fiasco do futebol nacional depois da eliminação por 3-1 pro Olímpia. Detalhe, o Flamengo vence o jogo de ida por 1-0 em casa, faz 1-0 no time paraguaio fora de casa e toma a virada por 3-1 com 3 gols de cabeça. Queria chamar atenção para um ponto importante. O Flamengo é o elenco mais caro do futebol brasileiro e da América do Sul, custa 30 milhões de reais por mês. Já o Olímpia, adversário dessa quinta-feira, custa cerca de $1 milhão por mês, ou menos de 5 milhões de reais. Ou seja, 6 meses do salário, da metade do ano, metade de uma temporada do elenco do Olímpia são suficientes para pagar um mês do elenco do Flamengo. O jogador mais bem pago da equipe paraguaia é o Ortiz, autor do segundo gol. Ele ganha cerca de 341 mil reais. 341 mil é salário de jogador recém-promovido das categorias de base no Flamengo. O rubro-negro tem mais de 10 jogadores ganhando acima de R$1 milhão por mês. Apesar dessa disparidade financeira, deu Olímpia e o Flamengo se despede de mais uma chance de título na temporada 2023 tenebroso do rubro-negro, que havia caído em 4 outras competições no início da temporada que causaram a demissão do Vitor Pereira. Você vai lembrar que o Flamengo foi eliminado na Supercopa do Brasil pelo Palmeiras, na Recopa pelo Del Valle, no Mundial, ainda na fase semifinal pelo Al Hilal e no Campeonato Carioca pro Fluminense. Soma-se agora uma eliminação nas oitavas de final, até por isso muitos protestos de torcedores no Paraguai e na chegada do time na madrugada no Rio de Janeiro. E os torcedores que foram ao aeroporto ameaçaram e intimidaram os jogadores, prometeram transformar a vida desses atletas num grande inferno. A pergunta que você deve estar se fazendo é: Jorge Sampaoli corre risco de demissão? Apesar dos boatos de que Rogério Ceni poderia ser contratado, a informação que eu tenho na manhã dessa sexta-feira é que o Jorge Sampaoli será mantido. O Flamengo entende que o pagamento da multa é astronômico e acha que as opções no mercado não são suficientemente boas. Então a tendência é que o Sampaoli permaneça. Na próxima quarta-feira, o Flamengo tem a chance de confirmar a passagem para a final da Copa do Brasil e vai também tentar melhorar o time no Campeonato Brasileiro para sonhar com o título. Vale a lembrança de que o Flá vem acumulando tropeços ridículos, como a derrota por 4-0 para o Red Bull Bragantino e 3-0 para o Cuiabá. Nessa quinta-feira, o Flamengo não conseguiu segurar a vantagem que tinha sobre o Olímpia no jogo de ida e acabou sendo eliminado nas oitavas de final da Copa Libertadores, com uma apresentação vexatória diante do time do Paraguai, onde perdeu a partida por 3-1. Quem não perdoou a eliminação da equipe, e muito menos o trabalho do técnico, foi o locutor e apresentador Galvão Bueno. Em suas mídias sociais, o apresentador chamou o técnico de perdedor e disse que o seu trabalho no Flamengo já se encerrou. Abre aspas. Eu estou dizendo desde o dia que ele chegou. Sampaoli é um perdedor. O Flamengo não nasceu para um esquema posicional e com 30 escalações diferentes em 30 jogos. Sampaoli, para você já deu, escreveu Galvão. Fecha aspas. O Flamengo teve uma atuação muito abaixo do que era esperado nessa noite de quinta. O time cometeu falhas no sistema defensivo, especialmente nas jogadas de bola aérea, onde todos os gols sofridos foram de cabeça. Como se não bastasse essa crítica de Galvão Bueno em relação ao trabalho de Sampaoli, outra notícia agitou os bastidores do Mengão. Se trata da multa rescisória de Sampaoli que vazou na noite dessa sexta e chocou a nação flamenguista. Os valores vieram à tona através de perfis que acompanham os bastidores do que acontece mais importante no CT do Ninho do Urubu. Muitos torcedores brincam que até topam a vaquinha para tirá-lo do comando. O valor que o treinador pode receber se for demitido do Flamengo é na casa dos 3 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais na cotação atual.
Se somado ao montante que o Vitor Pereira embolsou no adeus, a grana pode alcançar o patamar dos 30 milhões com 2 comandantes em menos de um ano. É muito para o planejamento feito pela diretoria. E aí, nação, vocês acham que Sampaoli não tem mais clima para ficar no Mengão? Deixe sua opinião abaixo, não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.